Estamos de volta com o nosso programa Educação em Foco. Primeiro bloco falamos da educação tecnológica e nesse momento agora nós vamos conversar com Bárbara Raquel, ela que é aluna do 9º ano A da nossa escola PH3 e ela é estudante de educação socioemocional e ela vai falar um pouco do que é essa educação socioemocional, vai falar o que foi a educação socioemocional na vida dela. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Pode cumprimentar aí os nossos internautas. Diga aí o seu nome, pode se apresentar, fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Bárbara Raquel. Eu sou aluna do programa da Escola da Inteligência, onde temos apoio emocional. Eu já estudo no PH3 há 4 anos. E você é estudante de educação socioemocional. Então, fala para o nosso ouvinte, a educação socioemocional, se fala educação socioemocional, o que se aprende, Bárbara, escola de inteligência? O que se aprende, o que se ensina? Tranquilo. Bom, a Escola da Inteligência engloba vários assuntos, abordando os assuntos do nosso cotidiano mesmo, em que os jovens passam por situações. E a Escola da Inteligência ensina a gente a gerenciar nossas emoções, relação da empatia, como lidar com certas situações do nosso cotidiano que muitas vezes os jovens se deparam com essas situações e não sabem como lidar. E a Escola da Inteligência chega para nos ajudar e nos orientar em relação a isso. Muito bem. E você pode contar para nós alguma mudança que essa educação na prática já funcionou? Alguma situação? Já sim, muitas vezes no dia a dia mesmo eu posso perceber as mudanças, inclusive em relação à empatia, que a Escola da Inteligência também nos ensina a se colocar muito no lugar do outro, a pensar como que o outro receberia o que você vai falar, se o que você vai falar vai ser uma crítica construtiva mesmo, ou se vai magoar ele, você tem que saber como falar, se colocar no lugar da pessoa em relação a isso. Muito bem. E para você, isso a Escola de Inteligência ensina. E para você já se sentiu-se assim no lugar de alguém antes de falar? Sim, muitas vezes. Antes de eu chegar no PH3, não sabia gerenciar minhas emoções e acabava aqui falando as coisas assim, sem pensar. E acabava magoando as pessoas. E quando chegou no PH3, um dos assuntos mais abordados é que você tem que pensar antes de agir e se colocar no lugar do outro, como que o outro vai se sentir com você falando aquilo. Então, hoje em dia, antes de tomar qualquer decisão, tem que se colocar no lugar do outro, se ele vai se sentir bem com isso, se vai fazer mal, porque às vezes para você pode ser uma besteira. Que você está falando, não, ele não vai nem ligar, é brincadeira, mas às vezes para a pessoa realmente magoa. Então quando você tem a empatia, você tem esse cuidado. Isso. É isso? E com relação às suas amizades, como é que é o relacionamento da Bárbara hoje com os colegas, com a família? Mudou alguma coisa? Mudou, sim. Inclusive na socialização. Hoje conseguimos socializar muito mais fácil, chegar e falar com todas as pessoas. Antes também não conseguíamos socializar com todo mundo. Se as pessoas discordassem da minha opinião, já era motivo de briga, era motivo de ficar com raiva, mas hoje em dia não. Hoje em dia temos que entender que várias pessoas, cada um tem sua opinião e a gente tem que respeitar. É verdade. Então a educação socioemocional lhe ajudou nos relacionamentos a compreender o outro. Se a Bárbara pensasse, você até já falou, mas você pode repetir de uma outra forma. A Bárbara antes da Escola da Inteligência e a escola depois da Escola da Inteligência. Você consegue mensurar como você era, como você está? Sim, antes da Escola da Inteligência tinha muita dificuldade em gerenciar as emoções. Como eu falei também em relação à raiva, que vinha os pensamentos na cabeça, já ia brigando, já discutindo. E hoje em dia não, tu aprende a relevar mais as coisas, as situações também, e ver o ponto de vista do outro, porque muitas vezes você só olha o seu ponto de vista mesmo e você não se coloca no lugar da outra pessoa. E antes de chegar no PH3 também, eu só via o meu ponto de vista e como eu me beneficiaria com tal situação e nunca procurava entender o lado do outro. E depois do EI, que aborda muito também esse assunto,
Aprendi que tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que pensar como que a pessoa vai se sentir e como que ele vai lidar com isso. E assim, a questão, o EI também te ajudou na tomada de decisões, análise de situações da vida. Como que mudou a sua forma de tomar decisão, já mesmo com a idade que você tem ainda muito jovem? Sim, o pensar antes de agir também, porque em determinadas situações a gente pensa que vai fazer aquilo para se beneficiar, ou senão na hora da raiva, ou por algum momento que você esteja passando, e você toma aquela decisão sem pensar. E toda decisão tem uma consequência, e futuramente você vai ter que enfrentar essa consequência. Mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar a consequência. Então, antes de tomar qualquer decisão, a gente tem que pensar, a gente tem que analisar e saber se realmente vai influenciar na minha vida ou se vai ser só uma coisa momentânea e depois vai me causar algum dano, alguma coisa. Então, essa mudança, ela te traz um empoderamento, uma satisfação pessoal? Sim, sim, principalmente quando se percebe que você está pensando antes de tomar suas decisões e você percebe que poderia antes, como eu posso dizer, antes, se eu tomasse aquela decisão, eu pensaria de tal forma, tipo, aconteceu isso, nossa, eu tomaria essa decisão, mas acabaria me prejudicando futuramente, só pra sair como uma pessoa muito boa na hora, mas depois ia sofrer as consequências. E hoje em dia não, hoje em dia eu sei que na hora pode não ser muito boa, mas futuramente vai ser uma coisa que realmente vai me beneficiar. Então você já pensa numa decisão que vai te favorecer a longo prazo. Isso. Você já consegue parar e ter essa visão. Isso é muito importante, uma pessoa jovem como você. Imagine quando você tiver um adulto passando por essas faixas de maturidade, como você será uma pessoa muito especial. E a educação socioemocional, ela vem trazer sucesso, pessoal. Você sabia que as empresas hoje estão contratando mais por comportamentos? Aliás, contrata por currículo e demite por comportamento, você sabia? Sim, sim. Justamente por, às vezes, você não ter tido um acompanhamento sobre suas emoções, acompanhamento até psicológico mesmo, e você não sabe lidar com as suas emoções. Porque o que adianta você ser uma pessoa bem curriculada, formada, mas se você não sabe gerenciar suas emoções, porque ninguém quer ficar perto de pessoas que não sabem lidar, que não sabem conviver, que não têm, como eu posso dizer, que não sabem se colocar no lugar da outra pessoa, que são grosseiros e não sabem conviver em ambiente assim, em amizade, tipo, que não sabem conviver com as pessoas. Ninguém gosta disso. Então, as pessoas acabam se afastando. E isso, você vai ter muita dificuldade em relação ao trabalho, em relação à faculdade. Tudo que você for participar, as pessoas não gostam desse tipo de pessoas. As pessoas gostam de quem sabe conviver, vai saber relevar algumas situações também, entendeu? Tipo, ter flexibilidade, não é? Muito bem, Bárbara. Você está dando um show nas suas respostas. E me parece que nós conversamos antes, e você falou que antes tinha dificuldade de fazer trabalhos, né, na escola, ou alguém que não sabia lidar com você. Como foi esse lance na escola? Isso foi em relação aos trabalhos também, em relação até ao meu escolar mesmo, porque eu sempre tive a famosa panelinha que se dizem que é só um grupinho de amigas. Sim. Que não convivem mais e não se misturam mais com ninguém. Então, se essas minhas amigas faltassem, eu ficava sozinha na sala, porque eu não tinha convivência com ninguém, porque eu era uma pessoa muito antipática que não sabia conviver com as pessoas. Principalmente em trabalho em grupo. Os professores sempre falam que vão misturar as turmas para desfazer as panelinhas e colocam a gente num grupo de umas pessoas que a gente nem conversa. Aí quando chegava, as pessoas tinham uma opinião contrária da minha, ficavam discordando das minhas ideias, e eu acabava saindo do grupo para poder fazer as atividades sozinha, porque não queriam fazer do meu jeito. Você falou uma coisa importante, acabava saindo. Isso então é passado. Hoje você não sai mais. Não, hoje não. Hoje a gente tem que ouvir a ideia de todos, a gente tenta ouvir a ideia de todos e juntar tudo. Mesmo que eu não goste da ideia do meu colega, eu vou respeitar, porque assim, eu não sou a única que estou no grupo e não sou a única que vou apresentar, fazer o trabalho, porque o trabalho também é deles. Exatamente. Então você tem uma compreensão agora de flexibilidade e de conviver. Isso chama-se a arte de conviver.
E você falou muito com maturidade e propriedade que não adianta ter um currículo belíssimo se você não tem habilidades socioemocionais. Isso é verdade. Na empresa hoje nós estamos contratando mesmo pessoas pelo currículo, mas quando vê o comportamento precisa demitir porque as pessoas não têm flexibilidade, não têm humildade. Coisas que a Escola da Inteligência tanto ensina, não é, Bárbara? Bárbara, você tem 1 minuto para agradecer ao público. Nós estamos chegando ao final e você pode se despedir aí do público e dizer algo que está no seu coração, que eu não te perguntei. Obrigada, Ana Prisca, pelo convite. E gostaria de dizer que o PH3 praticamente é uma família para mim já é minha segunda casa. E a Escola da Inteligência também ajuda muitos jovens. Muita gente pode achar até que é besteira também, porque, nossa, é besteira, deveria colocar mais aulas de matemática, mais aulas de português. Mas não, gente, não é besteira, porque hoje em dia tem muitos jovens passando por momentos difíceis, por depressão. Às vezes estão até com um sorriso no rosto, mas quando chegam em casa, às vezes estão passando por uma situação muito difícil. E, assim, a Escola da Inteligência aborda todos esses assuntos e, assim, podemos contar com apoio, principalmente do colégio também, como o apoio da senhora. Eu gostaria de agradecer a todos os PH3 e agradecer a senhora também. Muito obrigada. Eu que agradeço sua desenvoltura. Parabéns aí. Você será uma grande profissional, porque você está se preparando emocionalmente e também é muito competente. Então, é isso. E eu vou dar o meu tempo para você dar um recado para o jovem que vai te ouvir. Que recado você daria para um jovem que não gosta ou não valoriza a Escola da Inteligência? Que recado você daria? Bom, como eu disse, a Escola da Inteligência não é besteira. Se você estiver procurando apoio, a Escola da Inteligência tem esse apoio para te dar. Eles abordam vários assuntos e você pode até se identificar, às vezes, com algumas das situações abordadas muitas vezes nos livros, que são situações que acontecem no nosso cotidiano mesmo. E, assim, não é uma coisa besta que muitas pessoas pensam. Às vezes, se você não passa por essa situação, não acho que é besteira, porque tem muitos jovens que passam por esse tipo de coisa e, assim, recebem esse apoio, entendeu? Então, assim, mesmo que vocês não gostem, respeitem e tentem conhecer mais, porque, assim, tem muito a proporcionar a vocês, a Escola da Inteligência. Ok, então, agradecendo aí a Bárbara, parabéns ao professor Adilson, que é o nosso aplicador. Em breve ele vai estar aqui também conosco, falando do que é aplicar esse programa. E Bárbara, só tem a agradecer e parabenizar. Então, a todos, muito obrigada pela audiência e até a próxima quarta-feira.